Um caso chocante de condenação de um inocente aconteceu no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O menino George Stein, de 14 anos, foi condenado e executado em 1944, mas uma juíza da mesma corte declarou sua inocência em 2014, 70 anos após a sua morte. Uma postagem no Facebook de agosto de 2018 descreveu os principais fatos associados ao caso de George Stein. No entanto, o que aconteceu de verdade foi que em 2014, uma juíza da Carolina do Sul anulou a condenação do garoto com base no fato de que seu julgamento e execução violaram seus direitos constitucionais no processo. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog do site Contos do Mundo Real e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O adolescente negro teria sido condenado por assassinato. George Junior Stein, de descendência africana, foi a pessoa mais jovem a ser executada no século XX nos Estados Unidos. Um jovem negro que tinha apenas 14 anos no momento da sua execução na cadeira elétrica. 70 anos depois, sua inocência pôde finalmente ter sido reconhecida na Carolina do Sul. Do julgamento à sala de execução, o menino sempre teve sua Bíblia em suas mãos e alegava sua inocência. George foi injustamente acusado de assassinar duas garotas brancas, Betty e Mary, cujos corpos foram encontrados na proximidade da casa onde moravam o menino e seus pais. Naquela época, todos os membros do júri eram brancos, e o julgamento durou 2 horas e meia, e o júri tomou a decisão de sua sentença em apenas 10 minutos. Os pais do garoto foram impedidos de participar do julgamento e depois receberam ordens para deixar a cidade. Antes de ser julgado, George passou 81 dias detido e não teve a chance de ver os seus pais pela última vez. Um filme, Carolina Skeletons, foi produzido para contar a história do menino George em 1991. Oficialmente, a juíza responsável pela última decisão referente ao caso não declarou a inocência do garoto, mas anulou a condenação porque julgou a decisão inconstitucional. Carmen Teves Miller, a 14ª juíza da comarca da Carolina do Sul, tomou sua decisão somente em 2014. No documento, a juíza disse que na tarde de 23 de março de 1944, Betty Johnny, de 11 anos, e Mary Emma Temes, de 7 anos, não voltaram para casa na cidade rural de Alcolu, na Carolina do Sul. Na manhã seguinte, seus corpos foram descobertos em uma vala. Os crânios de ambas as garotas haviam sido esmagados e uma bicicleta das garotas estava em cima de seus corpos. George Stein Jr. foi levado em custódia algumas horas depois e confessou ter assassinado as meninas depois da sua apreensão. O réu foi julgado pelo assassinato em 24 de abril de 1944. Um júri masculino todo branco foi selecionado e o julgamento foi concluído no mesmo dia. Vale ressaltar que nenhuma confissão escrita do menino existe nos registros do caso. Em 16 de julho de 1944, George Jr., 14 anos, foi executado. E de acordo com as testemunhas, a máscara que tampava seu rosto caiu durante a execução, mostrando suas expressões.
No momento, ele chorava enquanto sentia a enorme dor da descarga elétrica de 2.400 volts. Foram necessários 3 descargas para matá-lo. Mais de 70 anos após a sua condenação, o julgamento foi considerado inconstitucional, já que provavelmente a confissão do menino foi coagida e seu advogado sequer tentou defendê-lo. A seleção do júri também foi marcada por um forte preconceito racial e influenciou o veredito.